Olá a todos, gostaria de convidar a todos para que pudesse junto fazer mais este vídeo, né? E queria saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós estamos estudando esse trimestre a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como título central Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. O autor desse estudo é o pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Então ele é autor desse trimestre, né, um dos escritores aí da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. A lição que nós vamos estudar essa semana é a lição 12, né? E a semana passada nós estudamos a lição 11 e agora é a lição 12, que tem como texto básico, já até separei aqui, né? O texto básico está em 2 Coríntios 4:8. E o título da lição dessa semana é O Risco da Depressão por Conta das Tribulações. Olha só, hein? Estamos vendo aí momentos difíceis aí. Experiência de Paulo quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam de derrubar. Então, irmãos, nós vamos orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? Pai Santo, querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós viemos aqui através desse meio agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos derramadas sobre a vida de cada um de nós. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, que nós cada dia possamos ser fortalecidos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então o título da lição 12 é O Risco da Depressão por Conta das Tribulações, experiência de Paulo quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam derrubar. O texto básico é 2 Coríntios 4:8 e vamos ler agora o versículo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, né? A tribulação ela veio para fortificar a nossa fé, né? Somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não devemos desanimar nunca, né? Então, irmão, diz assim o autor da revista, ele começa assim: muitas pessoas pensam que se tornar um cristão significa estar livre das angústias e sofrimento. Isso não é verdade, né? Faz parte do cristão ter angústia e sofrimento porque nos fortalece na fé. Ainda que alguns segmentos evangélicos insistam em afirmar que um cristão verdadeiro não pode conhecer o sofrimento pelo fato de ser filho de Deus, esse o conhece por conta de pecados ocultos, sabendo bem que, lidando honestamente sobre esse assunto, nem mesmo Cristo nos disse que jamais sofreria, né? Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci, né? Jesus venceu. Então, não estamos livres de sofrimentos, né? E ele mesmo disse: não há provações acima que possamos suportar, né? Então, nós só podemos suportar também as mesmas dores. Estamos sujeitos a todo tipo de sofrimento que se possa imaginar: doenças, mortes de pessoas queridas, depressão, acidentes, desemprego, perseguições, etc. O cristão não está livre de absolutamente nada disso. O próprio apóstolo Paulo também passou por momentos angustiantes e de grande tristeza. Sabemos, através da sua carta, que a sua caminhada não foi nada fácil. Irmão, já esquecendo, né, dar uma paradinha aqui, e falar aqui sobre esse personagem, né, o apóstolo Paulo. Eu até separei, mas agora vem em memória. Paulo, apóstolo de gentios, foi sem dúvida um dos maiores missionários e plantadores de igrejas de todos os tempos, além de ter sido o primeiro grande teólogo cristão responsável pela configuração que temos do cristianismo desde os tempos apostólicos. 13 das epístolas do Novo Testamento são de sua autoria. O cristianismo que conhecemos hoje é, antes de tudo, um produto desenvolvido que Paulo fez com base dos ensinamentos de Cristo.
se dependesse de Pedro e de alguns outros apóstolos, o cristianismo teria permanecido apenas entre os judeus. Paulo, no entanto, inspirado, direcionado por Deus, decidiu romper suas barreiras religiosas e raciais a fim de que os gentios também fossem alcançados, né? E ele era da tribo de Benjamim, né? Ele tinha um pai grego, mas era judeu, né? Foi ensinado, né? Ensinado, né? Nos ensinamentos da Torá, foi instruído pelo maior professor ali, o professor Gamaliel, né? Um ensinador da palavra. Então, né, ele era da cidade de grega de Tarso, da Cilícia, onde hoje é a Turquia. E o seu nome, a princípio, era Saulo de Tarso, e passou a ser Paulo, né? E assim, irmão, nós vamos vendo que esse homem valoroso foi um dos maiores missionários que nós já tivemos em todo o tempo. Nosso irmão Paulo, vamos dizer assim, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, irmão, depois de dar essa pincelada, né, para os irmãos e para que os irmãos tenham mais um pouquinho de conhecimento, né? Eu sei que os irmãos têm conhecimento também, né? Aqui nós estamos um aprendendo com o outro, estudando, analisando a palavra de Deus. O risco da depressão por conta das tribulações. Primeiro ponto, é possível ter uma vida sem tribulações? É possível, irmão, realmente ter uma vida sem tribulações? Vamos ver aqui. Por mais que sejamos alguém como o próprio Paulo, um homem dedicado a seu chamado, santificado, procurando viver para a glória de Deus, perseguido por sua fé, alguém com plenas condições de dizer para outros o que sigam, que imitem uma pessoa separada por Deus para levar o Evangelho a muitos países e milhares de pessoas, não estaremos livres das aflições e tribulações desse mundo. Viu? Então nós não estamos livres das aflições e das tribulações deste mundo. Todos nós temos que passar por esse mesmo processo. Assim como Cristo não esteve livre dos sofrimentos, olha aí, né, nosso mestre. Paulo sabia disso, por isso não o vemos reclamando das suas adversidades. Muito menos vemos prometendo aos outros uma vida sem tristeza, tempestade e angústia. Isso aqui é bom lembrar que alguns pregadores agora ficam tentando dizer que a vida de cristão é fácil. Não é fácil, irmão. Se for uma vida que nós temos que enfrentar, né? Se queremos seguir a Cristo, cada um tome sua cruz e siga ele, né? Paulo pregou a verdade, isso lhe trouxe muitos problemas. Há momentos, inclusive, em que ele afirma que o seu caso morrer seria lucro, mas que, enquanto estivesse vivo, o seu viver seria Cristo, né? Isso aqui é uma expressão, né, que ele disse, né? Seria lucro, mas o viver, né, seria Cristo. Então, enquanto ele viveu aqui, ele serviu ao nosso mestre, né? Filipenses, isso está registrado em Filipenses, na sua carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo afirma que em sua caminhada nesse mundo passou por muitas tribulações e reprovações. Olha, né? Testemunho bonito. O fato é que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatido, porém não destruído, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, né? Quando morremos para o mundo, revivemos em espírito de novidade para Jesus Cristo, né? Para o nosso Mestre. Isso está registrado na carta de Paulo aos Coríntios 4, de 8 a 10, né? Precisamos fazer desse destaque do texto. Em tudo somos atribulados, né? A palavra que o apóstolo no grego é tribu, que significa sofrer durante, ser posto em grande prova. Esse estado característico de pessoas que precisam desesperadamente de socorro externo, um estado em que todos naturalmente clamaria por socorro.
Mas existe algo digno de muita atenção, é que toda tribulação que cerca os cristãos não haveria de necessidade de gerar neles angústia. Isso é estranho, humanamente falando. Problema gera angústia, como as tribulações sofridas pelos cristãos não geraria angústia em suas almas. Ainda, irmãos, que muitas das vezes sofremos, mas sofremos por um objetivo muito maior, que Cristo sofreu por nós, e nós devemos sofrer por causa do Evangelho. E nós devemos nos alegrar sempre, né? Porque a vida de cristão não é fácil, não. A vida de cristão é seriedade, né? Ninguém entra para o Evangelho dizer que vai ter uma vida boa, uma vida próspera, que tudo isso aconteça. Mas são momentos de... Quando se vive com Cristo, tem momentos também de grande tribulação, porque quer fazer o bem e o mal sempre quer aparecer, né? Paulo faz distinção, portanto, entre a tribulação e a angústia. Obviamente, creio que Paulo não está tratando aqui do nível de angústia que é natural a todos os seres humanos em situações imediatas, né? No entanto, é imediato em que recebemos uma notícia muito triste, naturalmente somos tomados por ansiedade e angústia. Isso aqui acontece, né, quando entra em desespero. Isso é natural e não é pecaminoso. Deus nos fez assim. Isso vale quando ficamos sabendo ou mesmo nos lembramos de algo que nos sucederá no futuro e que não temos controle nem domínio, né? São avisos de morte, pessoas que morreram, perdas de alguma situação e muitas tribulações, né? Em tais situações somos naturalmente tomados por ansiedade e angústia, né? A grande questão é que essa ansiedade não pode ser duradoura, né? É natural que você tenha ansiedade, né? Atualmente o mundo está ansioso para que esse vírus vá logo embora, né? Porque não é só o vírus, né? Tem situações de emprego econômico, né? E são várias coisas que estão sendo geradas através de uma enfermidade. E muitas pessoas estão ansiosas. Quando estamos bem e temos a comunhão com o Espírito Santo de Deus, passados os momentos iniciais, ela é retirada de nós. Nossas mentes e almas são tomadas por uma paz que ninguém compreende e nem a paz de explicar, né? O Cristo, ele disse, nosso mestre, ele disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Né? A paz do mundo não é duradoura, mas a paz de Cristo é, né? Porque ele é o príncipe da paz, né? Explicar. Essa paz vem de Deus e guarda o ser humano de pecar e adoecer em consequência da ansiedade e da angústia, né? Um dos grandes males que o homem causa e traz consequência é o pecado. E o pecado muitas vezes deixa na mente da gente a culpa. E essa culpa vem a adoecer, né? O pecado, uma vez gerado no homem, está a consequência de gerar a morte, né? Pode levar o homem até a morte. Aliás, um dos pecados que do princípio do mundo levou aqueles dois, o casal, né? Adão e Eva, à morte, porque foi o pecado da desobediência. Em vários momentos, Paulo recorda aos seus leitores acerca dessa paz. Sentimento que esteve presente na vida dele em muitos momentos. Olha só, o apóstolo Paulo lembrando de paz, né? Que teve muitos momentos, né? O apóstolo Paulo, irmão, foi um homem que foi muito perseguido no Evangelho. E quando nós lemos que Paulo levou açoite, né? Foi preso, ficou na prisão, foi perseguido de uma certa forma, houve 3 naufrágios com ele. Então os irmãos veem que esse homem valoroso, Paulo, né, já desde o ventre da mãe, Jesus já tinha escolhido ele para que fosse levar esse evangelho aos gentios, né? Sentimento que esteve presente na vida dele em muitos momentos, mesmo ciente da presença dessas tribulações em sua vida. Paulo deixa claro que nunca se sentiu destruído, desanimado ou desamparado. Por quê? Porque Paulo se via como um ser humano, né? Olha só o sentimento dele, né? Ele se via como uma pessoa comum, né? Ele sabia que ele dependia da graça de Deus, né? E ele fala aqui,
ele chega a se comparar um vaso de barro cheio de imperfeições, rachadura por conta dos tombos da vida. Ele nos conta de como esse vaso era cheio de um tesouro. Deus era o tesouro que enchia a sua vida. E isso fez com que Paulo não se sentisse desamparado nem desanimado em meio às provações. Paulo, diante lá daquele naufrágio, foi o único que chegou para o capitão, a pessoa que estava comandando ali, animando a todos que continuassem firmes na fé, porque Deus ia dar um grande livramento a eles, né? No início da segunda carta aos Coríntios, ele nos fala de um momento de grande sofrimento da lição que esse episódio lhe trouxe. Ele chega a ponto de se desesperar, porque não queremos, irmãos, que ignorei a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças a ponto de desesperar até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. Olha só, né? A confiança dele não estava nele, mas estava no Deus, em Deus, né? Que ressuscita dos mortos, né? 2 Coríntios, os irmãos podem conferir, a segunda carta dos Coríntios 1, de 8 a 9, né? Esses dois versículos. Essa passagem é muito mal compreendida, pois esses versos têm servido de base em muitas pessoas que sustentam a ideia de que o apóstolo Paulo chegou a ponto de pensar em tirar a própria vida para acabar com o seu sofrimento. Claro que isso não é verdade, né? Claro. Mas será que foi realmente isso que ele quis dizer? É a pergunta aqui, né? Precisamos lembrar que Paulo não foi o único servo do Senhor a passar situações assim. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muitas pessoas tementes a Deus também enfrentaram desencorajamento e desespero. Todavia, todos conheceram o outro lado do desespero, a paz que só vem do nosso Senhor. Né? A paz que excede todo entendimento. Irmão, já pensou nesse versículo? A paz que excede todo entendimento, está acima de nossos entendimentos, né? A compreensão, é uma paz sublime, né? Nesses momentos agora que as pessoas não estão podendo ir às igrejas, né? E muita gente pode estar pensando coisas aí, né? Mas eu digo uma coisa, né? Não há nada que não seja ordenado por Deus, irmão. Nada. Olha, a igreja vinha tomando rumo. E hoje nós vemos a igreja se reunindo para orar, né? Buscando a Deus, porque foi necessário esse encontro mais próximo com Deus. Tinha as pessoas largando o dia do Senhor para fazer suas próprias vontades, vamos dizer assim. Não quero entrar nesse fato aí, irmão. Mas o que eu quero dizer é que a paz de Deus excede todo entendimento. O significado da palavra desespero que o apóstolo usa no texto que lemos está totalmente perdido, está totalmente desprovido de recurso e renunciar a toda a esperança, está em grande desespero. É assim que Paulo se sentia. Isso era muito comum em sua caminhada. Durante todo o tempo ele estava às voltas com prisões. Olha só, irmão. Isso sim que é tribulação. Vamos ler aqui. Era assim que Paulo se sentia. Era isso que com a sua caminhada. Durante todo o tempo ele estava voltas com prisões, surras, calúnias, perseguição, abandonos, além de ser alguém ferido por amigos na própria alma, abandonado por vários dele. Foi um homem justo, correto, que muitas vezes se viu preso impropriamente. Não raro, suas prisões aconteciam logo após surras, nudez, xingamento, tudo isso porque ele estava fazendo a vontade de Deus, né? É digno, irmão, esse homem, o apóstolo Paulo, ele foi digno do Evangelho, porque o Evangelho não é lazer, o Evangelho é uma caminhada para o céu. Nós estamos aqui nesse mundo, né, esse mundo físico que nós vemos, mas existe um mundo invisível, espiritual, que tem legiões e legiões
de demônios, tentando nos tirar do caminho da verdade, do caminho da paz, né? Mas o apóstolo Paulo aqui, ele estava fazendo a vontade de Deus. Que coisa triste quando alguém é levado em prisão, em um lugar que ele não cometeu aquele delito, né? E foi o caso do apóstolo Paulo. Ele era levado porque ele pregava somente uma coisa, o nome de Jesus. Pensa comigo, irmão. Pensa agora comigo aqui. Quantas pessoas ímpias que dizem que tem Jesus no coração e fica caluniando aquele que realmente entrega a sua vida e quer fazer a vontade de Deus. Será que eles realmente amam Jesus? É uma pergunta, né? Olha, o evangelho foi dado a todo mundo, para ímpio e não ímpio. Mas diz a Bíblia que nem todos obedeceram a voz do evangelho. Nem todos que ouviram o evangelho vão ser evangelistas, vão pregar, vão anunciar, né? Por quê? Porque eles endureceram o coração de Deus. Mas isso é muito tempo, não é da agora não. E mais, esses mesmos homens ímpios um dia vão ouvir uma palavra dura do Criador. Não porque o Criador quer, porque o tempo tem dado a todos nós. Mas vai ouvir, infelizmente, né? Que nós, eu, você, não sejamos desses que ouvirão a voz do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e com compaixão de nós, né? É de se esperar, portanto, que Paulo, em algum momento, se sentisse desesperado. É de se entender que houvesse momentos de grande angústia em sua vida. E nenhum ser humano é capaz de suportar insensível as tribulações intempéries da vida. Paulo, o grande servo do Senhor, conheceu a tristeza por conta dessas tribulações. Tribulações, irmão, que foram porque ele decidiu de ficar do lado de alguém que é poderoso, né? Existe no mundo muito deuses, não Deus, deuses criados pela própria mente do homem, imaginário. Mas esse Deus de Paulo aqui é aquele Deus que quando ele esteve lá em Atenas, ele olhou assim e disse, ó, veja aqui que vocês são muito supersticiosos, mas tem um Deus ali, a esse aqui eu sirvo, o Deus desconhecido, né? Porque não tinha nome, não tinha rótulo, e ele falou e usou a própria cultura daquele lugar para falar do Deus vivo. E ele começou a falar. Irmão, esse Deus que nós falamos é o Deus único, Deus que criou o céu e a terra. E muitos não querem ouvir a voz do Espírito Santo, né? Nós falamos aqui no primeiro ponto, né? É possível ter uma vida sem tribulação? Né? Tá aqui, né? Segundo ponto, o grande perigo, né? Nessa situação em que muitos entram em depressão, ela não surge do nada na vida de alguém, a menos que a depressão venha por conta dos problemas hormonais ou hereditários, né? O autor desse trimestre está falando sobre essa doença, né, que é tratada como doença, a depressão, né? E são vários fatores que podem causar a depressão. E ele está colocando aqui que muitas das vezes pode ser hormonais, pode ser hereditário, né, que vem de parentes, né? E ele vai falar aqui parentes próximos, como história de doenças mentais. A depressão sempre tem como causa algum episódio dramático, né? E curiosamente nem sempre a pessoa é capaz de reconhecer o que de início é depressão. Não raro o estado depressivo chega após momentos de um intenso desespero, né? É aqui o autor está fazendo essa colocação. Como cristão, não podemos esperar uma vida isenta de tribulações e sofrimento, né? Não, porque a Bíblia mesmo diz, o mundo jaz no maligno, né? Ele não é do maligno, ele jaz no maligno, ele está no maligno, mas não é do maligno, né? O próprio Senhor Jesus disse que neste mundo teríamos aflição, por causa do sistema, né? Por causa das coisas. João 16, 33. Assim mesmo que hoje você esteja vivenciando momentos de paz, não se espante quando em tempestades chegarem, né? Olha, esse livro aqui, irmãos,
a Bíblia é o livro dos livros. Ele vai passar décadas, anos, vai envelhecer, eu vou morrer, outros vão nascer, mas esse livro aqui é o livro que tem tudo para uma pessoa ser feliz, né? E muitas pessoas não querem examinar a Escritura. E o próprio Jesus mesmo disse, cuidar ter nelas a vida eterna. Assim mesmo que hoje você esteja vivenciando momentos de paz, não se espante quando a tempestade chegar. Não se espante mesmo. Elas vão vir, mas você vai vencer. Elas chegarão como chegaram a todos os homens e mulheres de Deus no passado. Nós temos vários exemplos, né? E só saindo de distinguir tribulação de angústia. A tribulação, na maioria das vezes, não pode ser controlada. A angústia, geralmente, pode ser controlada, à medida que entendemos o quanto a tribulação é inevitável e, sobretudo, no quanto acreditamos que o Senhor não nos abandonou. Olha, alguns cientistas, algumas pessoas que se acham que têm todo o conhecimento, né? Acham que Deus criou esse mundo e abandonou. Olha, Deus não abandonou. Sabe por quê, irmão? Tudo que tem aqui é de Deus. Tudo que existe nesse mundo foi Deus que criou. As pessoas ficam inventando tantas coisas aí, dizendo que Deus não existe, que é isso, é aquilo, mas eu posso afirmar, Deus criou tudo isso aí. Sabe por quê? Como que existiu? E como existem essas coisas? Então vocês acham que não foi Deus que criou? Então me explica, como que existiu isso aí, né? Eu quero ver eles quebrar a cabeça. Mas não é isso não. O que eu quero dizer é que, geralmente, à medida que entendemos quanto a tribulação é inevitável, o Senhor não nos abandona. Ele não nos abandonou, né? Cheio da presença de Deus, será bem mais fácil atravessar momentos difíceis. Irmão, não vencemos nenhuma aprovação, não passamos por nenhuma aprovação, se Deus não estiver do nosso lado. Desde o início do povo, quando saiu do lado do Egito, há uma nuvem na frente, uma nuvem, né? E atrás uma tocha de fogo para que protegesse aquele povo. O povo foi 40 anos protegido no deserto. Passou toda aquela situação, Deus vem protegendo o teu povo. E vem, chegou até os nossos dias da igreja atual. E vai continuar sempre, porque somos chamados para pertencer a esse grande Deus, né? Esse maravilhoso mestre. É aqui que prevalece o texto de Filipenses 4:3. Podemos todas as coisas quando estamos fortalecidos no Senhor. Todas as coisas, né? Vamos ler isso aqui, irmão? Olha só que versículo bonito, né? Para fecharmos o nosso estudo. Está quase terminando a nossa lição. Aqui o quê? Filipenses, né? Filipenses 4. Só um tempinho aqui. 4:13, né? Olha só que versículo maravilhoso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou falar de novo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Nós podemos todas as coisas em Jesus. Ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer, mas com ele nós podemos todas as coisas, né? Todas as coisas boas e ruins, vale pensar que situações difíceis na vida nada mais são do que ferramenta que Deus usa para deixarmos de confiar em nós mesmos. Para abandonarmos a autoconfiança e autocomiseração, autoglorificação, o orgulho, a teimosia, bem como a crença de que somos o que somos por mérito próprio. Né? Irmãos, somos inúteis sem Deus, mas nós somos uma ferramenta modelada, trabalhada na mão de Deus. Com frequência o sofrimento é usado por Deus para lapidar algo em nossa vida. Lapidar, né, irmão? Quando você pega uma pedra bruta, você vai tirando aquela e depois aquela pedra se torna uma joia. Nós vemos isso aí com rubi, esmeralda, diamante, né? Porque foram pedras lapidadas. O cristão é uma pedra bruta que vai ser lapidada pelo seu Pai, por Deus, né? Através de Jesus Cristo. Provas e tribulação são usadas por Deus para purificar nossa vida daquilo que não o glorifica. Isso encontramos nas palavras do próprio apóstolo, né?
Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, né? Já tínhamos a sentença da morte. A morte era certa para nós, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita dos mortos, ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1, versículo 9, né? Irmão, eu deixo aqui a minha gratidão aos irmãos que têm participado conosco, né? E quero fazer essa oração final agradecendo a Deus por tudo mesmo, meu irmão. Porque sem Deus, sem Jesus, era morte para nós, né? Pai querido, amado Deus, nosso Pai querido, através de Jesus Cristo, teu Filho, que sofreu em nosso lugar, ele sentiu a nossa dor quando esteve aqui. Sentiu o nosso sofrimento, ó Deus. Foi julgado sem culpa nenhuma, porque não havia pecado nele. O pecado era meu e de todo esse mundo. Pai, tenha misericórdia de nós e abençoa, Senhor, a cada um. Que o nosso Pai Celestial tenha misericórdia da sua igreja e de todos aqueles, Senhor, que chegar e se aproximar de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?